Ok. Muito bem, meus amigos, estamos aqui novamente reunidos, eu, Guilherme de Almeida Soares, nessa parceria de diversas lives, né? E trazer aqui com vocês um convidado especial, professor Edson, da Faculdade de Direito da Unital, Universidade de Taubaté, para falar um pouco sobre algumas questões relacionadas à Constituição, né, e ao momento atual pelo qual estamos passando aí na política, né. Sem mais delongas, já vou abrir aí para o Gui também se apresentar e introduzirmos o professor Edson na conversa. Gui, com você. Acho que o áudio dele tá... Eu acabei não ouvindo a sua proposta de pergunta também. Eu não estou ouvindo o Guilherme aqui. Ué, o que houve? Mas enquanto ele não se resolve lá, se você fica à vontade, André. Beleza. Bom, começar com a primeira questão. Na prática, professor Edson, o STF ele tem cumprido o seu papel de defensor da Constituição? Na prática, né, aos participantes dessa live e depois do nosso distinto público, o distinto público pagante, né? Bom, quando se fala assim, prática, já cai, por incrível que pareça, no campo da subjetividade do destinatário da pergunta, né? Bom, em tese, primeiro, eu poderia dizer que, quando se fala que a Corte Suprema de algum país do mundo, no caso o nosso, né, o Supremo Tribunal Federal, que faz as vezes de Corte Suprema, quando você afirmou que ela é o guardiã da Constituição, você replica o que efetivamente está positivado, né, o que está escrito na Constituição, no artigo 102, e que o Constituinte mandou que o Supremo fosse o guardião da Constituição, né? Então, em tese, ele recebeu uma atribuição magna, que é guardar o texto constitucional, só que, ao mesmo tempo que ele recebeu isso, essa delegação com todas as letras, né? Com todas as letras, em que sentido? Que ele fosse apenas e tão somente o guardião da Constituição. Então, para responder a sua pergunta, é necessário antes fazer uma distinção muito simples. Uma coisa é ser guardião do texto, ou guardião de alguma coisa, né? Outra coisa é se arrogar em dono daquilo. Então, são coisas distintas, assim, vai até uma distância amazônica, né? Uma coisa é eu velar por algo na qual eu fui incumbido. Outra coisa é eu me arrogar dono daquilo. E como dono, né? Eu dono o que eu quiser. Então, na maioria das vezes, a Corte Suprema, nesses 32 anos de existência da nossa Constituição, ela se comportou, sim, como guardiã da letra da Constituição. E outras vezes, ela derrapou e quis ser dona do texto da Constituição. Então, respondendo a sua pergunta, como guardiã nesses 32 anos, em especial, não nos 32 anos, porque no início do texto da vigência da nossa Constituição, o Supremo foi muito vacilante. Eu diria assim, nas últimas 2 décadas, nos últimos 20 anos, o Supremo realmente
digamos, caiu a ficha dele. Ele falou, não, eu sou o guardião desse texto. Até então eu não estava sendo. Eu estava com um olhar retrospectivo. Então agora eu passarei a ser guardião. Em outras ocasiões, muito raras, mas aconteceu, passou a ser dono. Isso é perigoso. Entendi. E ainda nessa questão, né? É correto afirmar que o STF, nessa questão atual que a gente tem tratado a Covid-19, né? É correto dizer que o STF ele limitou ou bloqueou as ações do governo Bolsonaro com relação ao combate à pandemia do coronavírus? Para a gente chegar a essa conclusão, né, se é correto ou não, sempre é bom voltar um pouquinho, né, para a gente, né, conhecer um pouco mais. Veja, não é de hoje que o Supremo, como eu acabei de falar, nos últimos 20 anos caiu a ficha do Supremo. Em que sentido? Ele se viu realmente como guardião da Constituição. Ele viu que, tal como a Constituição ganhou um grande espaço na arena jurídica, coisa que o Código Civil e o Código Penal antes dominava, né? Então, junto com a ascensão da Constituição, veio a Corte Suprema. E ela ascendeu também pelo simples fato de ela ser o guardião do texto constitucional. Então, o Supremo, ele passou, digamos assim, a levar muito sério isso. E levou muito a sério, diga-se de passagem, né? Realmente praticando um ativismo judicial, né? O que a doutrina americana chama de ativismo judicial, quer dizer, foi muito mais além daquilo que deveria fazer. E isso não é, para chegar agora na Covid, no governo Bolsonaro, volta um pouquinho, né? Isso aconteceu de forma intensa nos governos anteriores, em especial, por exemplo, no governo da Dilma, né? De ele extrapolar um pouquinho e praticar ativismo judicial. Então, com relação à Covid, eu digo que ele está nesse ranço de interferir em políticas públicas, de dizer como é que vai ser a política pública. Então, isso não é inédito, não é com o governo Bolsonaro. Isso já vem vindo de outros governos, né? O Supremo se arrogar em administrador público. Ele dizer, não basta ele declarar inconstitucional uma lei que formulou tal política pública. Ele dá um passo a mais, ele vai dizer como é que vai ser tal política pública. Então, com relação ao Covid, ele seguiu esse ranço. Ele falou, a política pública de combate ao Covid será desta forma. Qual? Cabe aos estados e municípios materializar, concretizar a política pública de combate à pandemia, mas, evidentemente, como diz a Constituição, né, no artigo 23 da Constituição, isso com o apoio do governo central, né? Então, dizer que ele acertou ou errou, ele apenas continua no ranço dele. Ele não se limita a lembrar os atores políticos que tal regra, por exemplo, está na Constituição. Ele poderia só lembrar. Ele vai e define. A política pública será desta forma. Perfeitamente. O STF, então, como dizem alguns, gostou de ser legislativo? O STF, como nunca exerceu isso, né, e nos últimos 20 anos caiu essa ficha, deixou de ser o que Montesquieu pregava no século XVIII, né, que os juízes apenas tinham que repetir a palavra da lei, tinha que ser a boca inanimada da lei. O STF ele gostou de ser prefeito, gostou de ser governador, gostou de ser presidente. Mas o mais incrível dele fazer as vezes, né, de presidente, de governador, de prefeito, o mais incrível é que essa atuação, esse ativismo judicial, na verdade, fere o conceito basilar da democracia representativa, né? Porque os votos são dados para o presidente, para o governador, para o prefeito, para o deputado, para que ele legisle e não para o ministro. É a chamada carência popular, né? O judiciário sempre foi carente, porque estruturalmente não cabe, pelo menos no Brasil, voto popular para escolher juiz ou juiz da Suprema Corte. Mas esse é o perigo, né, desse ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal continuar avançando, porque ele está avançando, e tomar lugar. É complicado isso, e a gente vê muito assim agudo, de forma aguda, não pontual,
né? Não pontual, como, por exemplo, interferência no mandato. Veja, eu não estou entrando no mérito do que o deputado fez ou deixou de fazer, mas adentrando mesmo no mandato do Eduardo Cunha, onde foi cassado, foi tirado por liminar do Supremo, sendo que ele foi eleito pelo voto. Agora, hoje mesmo, nós temos aí hoje, né, o Superior Tribunal de Justiça, por ato monocrático de um ministro lá, pura e simplesmente afastou o governador do estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, uma pessoa que não foi eleita pelo povo tira de uma cadeira eminentemente política, na democracia representativa, alguém que foi eleito, no caso do Witzel, com 4, 5 milhões de votos dos cariocas. E isso aconteceu com... Veja, novamente, não estou falando a respeito da figura em si. Aconteceu em torno com o mandato do Aécio Neves, com o próprio Renan Calheiros, quando foi presidente, quando era presidente do Supremo Tribunal Federal. Né? Então, esse avanço, não só nos mandatos populares, de limitar, condicionar mandato popular, ou tirar, como aconteceu com o Eduardo Cunha, e hoje está acontecendo com o governador do estado do Rio de Janeiro, como também, praticamente, formular políticas públicas de forma mais aguda. A gente vê isso na saúde, né? Milhões, se não bilhões de reais por ano que estão na saúde são destinados para questões específicas de saúde para pessoas que buscam o judiciário. Quer dizer, o povo escolheu deputados, o povo escolheu o governador, o povo escolheu o presidente, os atores políticos que foram eleitos democraticamente formulam uma política pública de saúde, reservam no orçamento correlatos valores, né? E chega um juiz ou chega uma corte dizendo, para tal pessoa você vai fazer assim. Eu quero que você dê um tratamento, um remédio para tal pessoa. Quer dizer, interferindo na política pública de saúde. E isso conta-se hoje a bilhões de reais por ano, que a saúde é obrigada a desviar dinheiro para atender uma ordem judicial. Praticamente o judiciário está fazendo a política pública de saúde. Então ele quer ser o legislativo e o executivo. Nessa hora a gente vê como a democracia representativa é muito frágil. É muito frágil. Eu não estou falando de golpe de Estado. Percebe? Que um grupo foi lá e tomou o poder à força, como aconteceu em 64 no Brasil. Arrastando para lá a democracia representativa, porque o presidente que estava lá foi eleito pelo povo. Não estou falando disso. Eu estou falando de algo, digamos, até mais grave, porque isso acontece na própria estrutura da democracia. É uma corte suprema, digamos assim, sabotando a democracia popular, a democracia representativa, né, em que o cidadão vai lá, deposita a sua vontade, que dizem que é soberana, e o juiz vai lá e muda tudo. Então isso é muito grave. Né? É o choque da democracia representativa, né? Digamos assim, uma ideia burguesa do século XVIII, com a vontade, muitas vezes, monocrática. Um só juiz chega lá e muda tudo, afasta um prefeito de uma cidade, fecha uma Câmara dos Vereadores. Então, se vê a fragilidade da democracia representativa. Né? Nós temos hoje 160 milhões de eleitores, e numa penada só, de um homem ou de um colegiado, que é o caso do Supremo Tribunal Federal, pega-se tudo isso e fala, não, isso aqui não tem valor para nós. Isso não tem valor. Então nós estamos criando, digamos assim, uma aristocracia, como toda aristocracia, perigosa, uma aristocracia de toga. Isso é perigoso. Se a gente voltar um pouquinho atrás, André e Guilherme, todos que nos acompanham, repare, qual foi a luta do século XVIII? Foi a luta para o fim do absolutismo. Do arbítrio do monarca, né? A tirania estava ali. Né? John Locke, que foi o pai, né? Declarado pai do liberalismo, John Locke, o pai do liberalismo, pregava que seria legítimo você assassinar o rei quando ele se transformasse em tirano. Pregava isso. É legítimo a gente fazer isso, porque a tirania seria incompatível com os valores liberais. Veja, eu não estou falando que quem falou isso foi um Lenin, um Trotsky, um Che Guevara, não. Foi o pai do liberalismo que pregava como legítimo, né, o combate à tirania. Muito bem, as revoluções burguesas transformaram isso, né? Acabou com o arbítrio e realmente reconheceu que a soberania não estava mais na figura do monarca, a soberania estava agora no parlamento. E por quê? Como dizia Rousseau no Contrato Social. Porque lá estão os representantes do povo. E a única forma de acabar com a tirania seria a representação popular está agora num corpo eletivo.
Passados uns 200 anos do século XVIII para cá, nós fomos vendo, por exemplo, que a tirania poderia estar no parlamento. O parlamento, que seria a redenção da sociedade, lá poderia se alojar na tirania. Como? Quando o parlamento fizesse alguma lei draconiana. Uma lei que atentasse contra nós. Uma lei inconstitucional. Então, engendrou-se uma outra solução. Isso nasceu nos Estados Unidos, no célebre caso Merrill vs. Madison, em 1803, com John Marshall, que era o Justice da Corte Suprema lá nos Estados Unidos. Qual foi o engendramento? Então, o salvador da pátria é o juiz. É o juiz, então, que vendo que aquela lei é inconstitucional, que atenta contra os direitos humanos, o juiz vai declarar ela inconstitucional. Então, na hora que o juiz ou a Corte Suprema vê que a tirania se alojou em Westminster, se alojou no Capitólio, se alojou no parlamento, então cabe ao judiciário combater essa tirania. Então, o tirano foi mudando de lugar. Só que passado agora, no século XXI, o tirano mudou de lugar. O tirano se aloja hoje, ou pode se alojar, numa Corte Suprema. Só que aí vem a pergunta, peraí, né? Nós usamos o parlamento para combater o rei. Nós usamos a Corte Suprema para combater o parlamento no que tange a tirania. Nós vamos usar o que contra a Corte Suprema? Quem vai julgar os julgadores, né? É o exército? Nós vamos voltar à nossa mania de latino-americano? É o exército? Essa é a questão. Abriu para o Guilherme aí. Gui, acho que já está tudo ok aí, né? Sua pergunta, sua introdução, sua fala. Estou fazendo por celular aqui. Professor, tudo bom? Eu já tinha feito essa pergunta, mas seria interessante você falar para o público, para quem estiver nos assistindo. A gente sabe que o projeto do bolsonarismo muitas das vezes se choca com a Constituição e com o que coloca a Constituição. Além disso, a gente vê um confronto entre Bolsonaro e STF. A gente pode falar que o Bolsonaro e o bolsonarismo não reconhecem a existência de uma Constituição? Bom, boa pergunta sua, né, Guilherme? Só me permite, para compor a resposta, eu me virar aqui e pegar a obra, né, o livro dos professores de Harvard, o Levitsky e o Ziblatt, Daniel Ziblatt, né? Muito, desde 2017, 2018, Como as Democracias Morrem. É extremamente interessante esse livro desses professores de Harvard, né, que eles vieram construindo toda uma história em que agora é o seguinte, está démodé, está fora de moda, dá golpe de Estado. Não se usa mais o exército para isso. É besteira isso. Você pelo voto, você conquista o poder, né? Hugo Chávez na Venezuela, Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro no Brasil, Putin na Rússia, Erdogan na Turquia, na Polônia e Hungria, enfim, respectivamente. Veja, ninguém deu golpe ali. Ninguém usou a força. As Forças Armadas não saíram na rua e derrubaram, como acontecia de outrora, aconteceu no Brasil, na Argentina, né? Na Bolívia, enfim. Como o Chaves tentou fazer na Venezuela. Não precisa mais isso. Você usa a própria democracia. Você usa a própria democracia, a começar pelo voto popular. Eles chegaram lá através do voto popular, então eles têm legitimidade, eles estão cobertos de legitimidade. Putin está coberto de legitimidade, Erdogan está coberto, Trump está coberto e o Bolsonaro está coberto de legitimidade, porque eles ascenderam ao poder pela vontade popular. Isso casa bem com a democracia. Não é assim desde o século XVIII? É assim. A diferença, o refinamento para destruir a democracia é que ela é destruída por dentro, não é por fora. Não é mais ataque de jato no Palácio de La Moeda, no Chile, em 73. Eu não preciso mais desses atos bruscos, até porque aí vai pegar mal, entendeu? A ONU vai me condenar. Na verdade, o FMI não vai nem emprestar dinheiro para mim. Eu posso ter, né, quer dizer, consequências que eu não quero. Então eu vou destruindo, corroendo a democracia por dentro. E nós temos exemplos disso.
Novamente, veja, Hitler, em especial Hitler, ele ascendeu ao poder pelo voto popular. Hitler não deu golpe. Ele virou deputado mais votado. O partido dele, não, o Partido Nacional Socialista, conseguiu a maioria do parlamento por voto do cidadão alemão. Foi para a democracia representativa. E ele fez o que ele já pregava. Hitler não fez nada diferente. Ele não pregou paz e amor. Ele não pregou paz e amor. Desde cedo, lá na cervejaria de Munique, que ele discursava lá e que ganhou mentes e corações a partir de lá, ele pregava o ódio. O culpado são os judeus. E ele fundou um partido, uma milícia, uma SS, uma Gestapo, com base nisso. Ele destruiu por dentro a frágil democracia alemã. Mal comparando, é o que está acontecendo nesses países. E no Brasil não foi diferente. Para afastar um mal, né, que era o lulopetista, que associou-se com corrupção, 57 milhões e meio de pessoas é gente para chuchu. É gente para chuchu. Escolheram a plataforma do Bolsonaro. E que desde o início foi baseada no ódio. Ele não foi paz e amor e depois jogou tudo fora e falou, agora eu estou mostrando minha cara de fascista. Já foi desde cedo. E não havia, como não há, por hora, mecanismos institucionais, né, de brecar isso. Fica se apostando no voto popular. A social-democracia, entendeu? Em PSDB da vida, a social-democracia fica rezando. Não, o voto popular vai resolver isso. Esse cara não passa do voto popular. As contas serão acertadas no voto popular. Deu no que deu. Seja aqui e em alguns países do mundo, deu no que deu. O voto popular traiu a social-democracia. Eu quero hoje um radical de novo, tal qual aconteceu na Alemanha. Porque, queira ou não queira, o Hitler consertou a Alemanha. Tirou a Alemanha da situação que ela estava e elevou a Alemanha. Eu não estou preocupado com o efeito colateral, você percebe? Eu quero sair desta situação. Quem está doente, e o povo brasileiro está doente, o doente ele quer sair da situação. Ele quer sair daquela doença, ele quer voltar a ser, digamos, saudável. E aí vem alguém com uma pagelança, e eu apavorado, porque eu não quero morrer. Eu não quero definhar, eu não quero... Enfim, eu acreditei na sua pagelança, porque o que eu mais queria era sair dessa situação. Só que vieram os razoáveis dizendo assim, você vai sair, mas vai demorar, vai doer, o tratamento é assim. Eu não quero mais acreditar nisso. Eu não quero mais acreditar nisso. Eu quero acreditar. E alguém que chegou falou, eu vou chegar chegando. E ele recebeu os votos. A cura milagrosa. A Corte Suprema, qual é a relação? Não há mecanismo, nós temos que começar a colocar na Constituição um mecanismo que já breque, ou seja, alguém pode chegar na Corte Suprema, a Corte Suprema caçar a candidatura daquela pessoa. Você percebe, Guilherme? Tinha que ter mecanismo institucional, entendeu, André? Que alguém fosse na Suprema Corte, a Suprema Corte falou, esse candidato não vai para frente, eu estou proibindo de você ir para frente. A sua candidatura está sendo caçada já no nascedouro, porque o seu programa é de ódio. E isso bate de frente com todos os valores que estão na Constituição. Não há esse mecanismo em nenhum país do mundo. Por isso que essas pessoas ascendem. E depois que chegou lá... Então, depois que chegou lá... Você percebeu? Depois que o ladrão arrombou a porta, você vai colocar cadeado? Agora você aguenta e reza. Vai rezando. Se você não era cristão, transforma. E reza. Vai lá para Aparecida agora rezar de joelhos para esse edifício que já está, o balança, mas não cai, que é a democracia representativa, não sucumbir de vez. Porque é isso que ele... Mas ele não mentiu. Você pode chamar o Bolsonaro de tudo, menos de mentiroso, menos de dissimulado. Não, mas ele não está fazendo nada, nossa, mas não está mesmo, ele não apresentou proposta nenhuma. O que ele está fazendo? Porque ele não falou na campanha dele. Ele pegava a metralhadora e falou, eu vou matar os petistas. A campanha dele foi essa. Ué, meu santo Deus. Então, ele
Não estou na defesa, apenas o seguinte, a democracia representativa precisa urgentemente ser repensada antes que ela sucumba e nós vamos voltar ao período das trevas, totalitarismo. Antes que ela sucumba. Nós temos que fazer um exame de consciência urgente. Qual é o exame? A social-democracia falhou e falhou feio. Aqui, então, estou dizendo falhou feio na Europa. Aqui, então, falhou feio ao quadrado. Não serve, não adianta. Social-democracia é colocar band-aid em câncer. Olha aí o resultado. Veio alguém com pagelança e levou. Esse é o resultado, essa foi a consequência. Social-democracia não vai resolver os problemas crônicos do Brasil. Aí sobra para a Suprema Corte, percebeu? Aí a Suprema Corte tem que fazer naquela das tripas ao coração. Quartazinha de um, quartazinha de outro, intimida daqui. Lógico, tudo na forma de processo, na forma da lei, manda recados. Você não pode extrapolar, você não pode passar essa linha. Aí sobra para a Suprema Corte, sendo que esse papel, eminentemente, tinha que ser de um outro ator político, que é o Congresso Nacional, não é verdade? É o Congresso Nacional que tem que fazer as aparas ao Executivo. Certo. E nessa seara, professor Edson, o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, ele pode alterar, propor uma nova Constituição, se assim ele quiser? Olha, em tese, né, propor projeto de Constituição é algo, assim, digamos, tão singular, tão peculiar na vida de uma sociedade, que aquele país tem que estar em frangalhos mesmo. Aquele país está na iminência de uma ruptura institucional ou já está na ruptura institucional. Né? Resta saber se essa crise sanitária que gerou crises, né, agudou mais a crise, né, social, mostrou. O próprio Bolsonaro fala, os invisíveis. Ele passou a ver. Olha só. Resta saber se essa crise da Covid-19 está nos levando para uma ruptura, porque aí qualquer agente político, ou uma expressão da burguesa, na sociedade civil, pode e deve protestar por uma nova Constituição, porque esta que está aí já não serve mais, não consegue mais fazer os arranjos institucionais para a gente superar as crises. Então, assim, eu acho que é inoportuno esse negócio de nova Constituição. Esta que está aí, nada obstante ter 107 emendas, esses absurdos é só no Brasil, né, ela ainda conserva a sua identidade original, de ter feito um arranjo institucional, de ter colocado as regras postas para os agentes políticos quando assumirem o poder, né, de ter feito um avanço enorme no tocante aos direitos humanos, né, de ter feito uma partilha de poder muito bem elaborada aos municípios, aos estados, enfim. Essa ainda conserva essa identidade e aos trancos e barrancos, né, ela continua, assim, no sentido de poder levar bem o país. Né? Quando se fala, o presidente vai propor um projeto de emenda, de Constituição, ou aquele grupo que a propor, isso é golpe. Isso é golpe. Então, é golpe dentro da própria democracia. Você percebeu? Falar, então quer dizer que esse debate está vedado? Não, esse debate não está vedado. Mas então esse debate tem que ser com a sociedade. Vamos fazer um plebiscito, vamos chamar todos. E após um período de debates em que os prós e contras, né, sairiam às luzes para que o cidadão pudesse formular a sua decisão, e o cidadão depois, num plebiscito, iria decidir, sim, eu quero uma nova Constituição, ou não, eu não quero uma nova Constituição. Então, aí você estaria reforçando a democracia representativa. Porque senão, novamente, André, nós vamos fazer aquilo que a vida toda foi no Brasil, qual seja, meia dúzia de iluminados, que os iluminados estão lá em Brasília, viu? Não tem meio iluminado em nenhum lugar do Brasil mais. Não tem. Não adianta você sair com uma lanterna agora, como o Diógenes fez, mitologia grega, né? Em plena luz de dia em Atenas, com uma lanterna. O que você está procurando, Diógenes? Eu vejo se eu acho um homem honesto. Então não adianta. Não adianta você sair com uma lanterna agora, com esse sol que está fazendo aqui,
para tentar buscar um iluminado aqui. Aqui não tem. Iluminado é só lá em Brasília. Deus abriu as nuvens e falou, só esse espaço físico do Brasil que tem iluminados, que são os burocratas que estão lá nos gabinetes, que não conhecem o país, não conhecem a realidade social nossa. Eles formulam esses planos, que não tem como, na cabeça deles, não tem como dar errado. É típica situação de burocrata que está lá no ar-condicionado, nessa ilha de fantasia que é a nossa capital. Aí eles formulam isso. Essas eles não chamam, André, eles não ousam falar, eu vou propor uma outra Constituição. Eles usam uma palavra bonita do direito constitucional, que é mini-constituinte. Desde o governo Fernando Henrique é assim. Se um governo está encalacrado com algum problema, eles tiram esse coelho da cartola. Foi assim, Fernando Henrique, foi o Lula quando estava encalacrado, a Dilma em 2013, depois de toda aquela manifestação da sociedade brasileira, ela com o seu, então, vice, né, ao lado, lá, o Michel Temer, vamos fazer uma mini constituinte. Todo governo que se sente melindrado, eles usam isso. Eles não falam assim, eu vou fazer uma constituição. Eles usam a expressão mini constituinte. Isso é golpe. Mini constituinte é golpe. Ou você consulta a sociedade, vocês querem o quê? Querem uma mini constituinte, querem uma constituição, e então nós, né, a democracia representativa exige isso, não é isso? Nós vamos cumprir a sua vontade. Agora, mais uma grande ideia que saiu de um gabinete, nós estamos aí para ver, não vai virar, não vira, porque a realidade insiste em brigar com Brasília, entendeu? A realidade insiste em brigar. Perfeitamente. Abrir então aí para o Gui. Peraí, Rabi. Opa, professor, já que o André citou a questão da pandemia, o Bolsonaro poderia responder por crime pela sua atuação da pandemia, e como que a gente faz com que ele responda por crime? Bom, é outra questão também, evidentemente, de cunho, digamos, pessoal, né, no sentido da ideologia. Né? Se essa pergunta fosse feita para um bolsonarista, ele diria que quem deveria responder por crime seria o Dória. Estou falando aqui do nosso estado, né? São Paulo. Você percebe ou não? Se fosse formulado por digamos, um petista, o petista ia dizer sim, ele deve responder, ele tem que cair no colo dele, já 118 mil mortes brasileiras, fora, enfim, tem que cair no colo dele, a responsabilidade dele andar sem máscara e contaminar as pessoas, enfim, né? Então, é assim, em tese, né? O que o nosso Código Penal fala? Já tem lá, está escrito no Código Penal. Questão de saúde pública, entendeu? Se há uma pandemia e aquele que atentar contra as ordens das autoridades sanitárias incorre em crime. Aquele quem? Todo mundo. Todo mundo. O Código Penal falou, salvo o presidente da República. Todo mundo. Então, lei já existe, Guilherme. Lei já existe, André. E a realidade fática está aí também. Nós estamos numa pandemia, olha só, casou, entendeu? O legislador um dia falou assim, um dia que tiver no Brasil tal coisa, e quem não seguia as ordens das autoridades sanitárias está incorrendo em crime. E em crime, quem incorre em crime pode ser preso em flagrante, você não concorda comigo? Não é assim que também diz o Código de Processo Penal, a lei? Prende em flagrante e leva para o delegado. Então, mas por que ninguém faz isto? Porque uma coisa, como é que é? Uma coisa é uma coisa, e outra coisa é outra coisa. Você entendeu? Se nós tivéssemos a cultura, nós brasileiros, se nós tivéssemos o povo, tivéssemos cultura, filosofia mesmo, ideia de que a lei vale para todos, como Thomas Fuller, um filósofo inglês do século XVII, criou essa expressão, né? Você pode estar, falando com relação ao monarca, você pode estar no alto, mas a lei está mais alto que você. Dizendo que ninguém está acima da lei. Né? Ou a música do Chico Buarque, né? Você acha que vai fugir da lei, mas o braço da lei é muito longo e vai te pegar. Então, se a gente tivesse essa cultura, enquanto sociedade, que não existe absolutamente ninguém acima da lei, a lei seria cumprida.
todos iriam sentir o efeito da lei, inclusive o presidente da República. Então, ele gostando ou não, ele daria exemplo, não porque ele quer dar esse exemplo, percebe? Ele daria o exemplo porque ele olha para cima e ele sente que tem uma entidade sobre ele e que aquele céu vai desabar na cabeça dele se ele não cumprir o que um dia já foi posto pela própria sociedade no Congresso Nacional, que foi feita essa lei. Só que no Brasil nós não temos essa cultura. Nós não temos essa cultura. O líder não tem essa sensação, né, como você citou. Não tem essa percepção, essa sensação. Não tem. Meia dúzia de pessoas se acham que eu não me enquadro ali. E isso vai replicando em toda a sociedade. Vai replicando. Se o filho vê a postura do pai e da mãe e vê que não acontece nada, o filho vai repetir aquilo, vai replicando, vai replicando. Entendeu? Então, se o gerente da loja vê que o diretor está fazendo, o gerente vai fazer a mesma coisa. E o porteiro da loja vai fazer a mesma coisa. É questão de tempo para chegar até o porteiro. Se eu vejo que a lei está sendo desrespeitada, eu, classe média, eu farei a mesma coisa. E quem está em cima não vai me censurar, porque quem está na parte de cima viu que eu só estou repetindo a sua postura. Até que isso chegue lá nas comunidades, na favela. Vai chegar até a ponta. Aí nós estamos num país, assim, esquizofrênico. No que nós temos toda uma ordem jurídica, uma quantidade enorme de leis, de códigos, e ao mesmo tempo ninguém cumpre a lei. Sabe por quê? Porque o porteiro está esperando o vendedor cumprir, o vendedor está esperando o supervisor dele cumprir, o supervisor está esperando o gerente cumprir, o gerente está esperando o diretor cumprir, o diretor está esperando o presidente da empresa cumprir. Na hora que o de cima cumprir, eu também faço. Só que vão ficar esperando, né? A espera de Godot, de Samuel Beckett. Fica esperando. Perfeitamente. E ainda sobre as questões relativas à Constituição, né, e os problemas que a gente tem visto na atualidade, o presidente do da Câmara, né, o Rodrigo Maia, ele de alguma forma comete crime de responsabilidade ao não acatar, ao não aceitar, não abrir os vários processos de impeachment que o presidente Bolsonaro já recebeu até o momento? Aí é uma questão interessante também, né? Veja, a lei, né, vamos falar assim, a lei, ela dá para o agente público, né, seja o agente político, enfim, qualquer servidor público, lato sensu, todos são servidores públicos, ela tinha uma bifurcação com relação àquilo do seu ato que você vai praticar. Então, há certos atos que o legislador quis amarrar o funcionário público, falou, eu não estou te dando liberdade, você vai fazer o que eu estou mandando. Então, a lei usa verbos mandatórios mesmo. Quer dizer, o legislador vincula o funcionário público. Então, por exemplo, quando o funcionário público completar 70 anos, ele será aposentado. Eu não estou dando alternativa para você. Você vai, hoje é 75, né? Você vai para casa. Eu não estou perguntando se você quer ir ou deixar de ir. Chegou nessa situação, é mandatório, né? Só quem pode exercer um cargo público é quem prestar concurso público. O legislador não deixou liberdade para o prefeito, governador, presidente colocar o que ele quiser. Não, eu estou mandando o que seja, é o chamado ato vinculado. Por outro lado, o legislador dá mais liberdade para o servidor público, desde o presidente até o porteiro do prédio, do Palácio Planalto. Dá alternativas, fica a seu critério. É chamado ato discricionário, discricionalidade. Eu estou te dando liberdade. Fica ao seu critério se você vai ou não vai acatar aquele pedido. Então, o acatamento de pedido de impeachment do presidente da República, a nossa legislação deixou a critério do presidente da Câmara. Se ele acordar mal-humorado com o presidente, ele defere o pedido de abertura do procedimento. Percebeu? E ele não tem que dar satisfação para ninguém. Se ele acordou bem-humorado, ele indefere o pedido, indefira o seu pedido. Porque ele não estava obrigado, entendeu, André?
A lei lhe deu essa discricionalidade. Então, se a lei me dá essa discricionalidade, então eu sou professor numa universidade pública, a lei não me dá discricionalidade, eu escolhi o horário da minha aula. Já está lá, nas 7h30, às 9h10, nas 9h10, às 11h10, entendeu? Não cabe a mim alterar isso. Então, é chamado ato vinculado. Mas a lei me dá a discricionalidade de eu montar meu plano de ensino, desde que, evidentemente, estribado, claro, na minha matéria. Então, é a mesma coisa. O presidente da Câmara não incorre nenhum tipo de crime ou falta funcional, seja lá o que for, porque está típica na seara da discricionalidade. Então, o Eduardo Cunha um dia acordou e falou assim, eu vou mandar abrir o processo contra a Dilma. Pronto, acabou. Hoje o Maia, não, eu não vou abrir nenhum processo. Parece que são 52 pedidos. Nenhum dos 52 vou mandar abrir. Eu estou na minha discricionalidade. Se a lei falasse assim, quando o presidente da Câmara receber um pedido de impeachment do presidente da República, ele está obrigado a abrir, aí sim, ele incorreria em crime. Perfeitamente. E... Aí. Professor, nesse momento político conturbado que nós estamos vivendo, a gente pode falar que a força das ruas, a força dos movimentos sociais, a força dos sindicatos poderia ser uma única maneira de garantir que o governo não mantenha uma postura arbitrária que viole direitos conquistados? Eu sou partidário, ainda eu acredito, que a última, the last word, né, a última palavra pertence ao seu dono, que é o povo. Eu ainda sou partidário disso, que cabe ao povo decidir o seu destino. E a única forma do poder ouvir o povo é quando ele ganha as ruas e as praças públicas. Né? Não é como a tia Coroca, que vende docinho lá no Rio e fica entre tiro da milícia, polícia e traficante. E ela vai embora para casa e fica reclamando dentro da casa dela. Tirando essa filosofia, né? O detentor do poder, o legítimo dono do poder, que é o povo, né? Deve sempre, pouco importa quem esteja no poder, demonstrar a sua insatisfação. Né? Cícero, que foi um grande pensador da época do Império Romano, disse o seguinte, salus populis suprema lex esto, quer dizer, né? A vontade do povo é a lei suprema. Porque depois disso, isso é que gerou aquela outra que todo mundo conhece, né? Vox populi, vox dei est, para justificar a democracia representativa. Né? Então, séculos que se tem isso. No Brasil, nós estamos adormecidos desde 2013, né? Quando foi de forma legítima e democrática, algo bem espontâneo, pipocaram em todo o país a indignação da sociedade brasileira que exigia serviço público padrão FIFA. Então, desde lá, nós estamos adormecidos. Então, quando o grupo legítimo, né, que são sindicatos, igrejas, né, os jovens, enfim, o que a burguesia chama de sociedade civil, né, não se manifesta, o espaço está ali. Alguém vai pegar aquele espaço. Alguém vai pegar aquele espaço. Não fica vago, né? Não vai ficar. A natureza odeia o vácuo. Ou quem de direito, né, quem está legitimado a fazer isso, ou faz e reclame sempre para mostrar para o poder que há algum tipo de insatisfação, que há algum grupo que foi deixado de lado. Quem está lá, isso não é só o Bolsonaro, não, que tem evidente, tem veia fascista, precisa ser duplamente cego para não ver. Ou adorar o fascismo, evidente. Quem adora o fascismo, ele vai para a rua pedir mais fascismo. Então, esse grupo só ganhou esse espaço porque a sociedade em si insiste em não reclamar. Tá? Adormeceu novamente.
Adormeceu, né? Então, é legítimo que os sindicatos reclamem, não só aquilo que justifica a sua existência, como também outras pautas sociais. É legítimo que as igrejas reclamem, não só o que justifica a sua existência, como outras pautas sociais. É legítimo que outras entidades, associações, uma OAB da vida reclamem não só a sua pauta, mas outras pautas sociais. Pode e deve, sob pena da gente ter o que a gente está vendo no Brasil. Pessoas sequestram as cores da bandeira, se vestem das cores da bandeira, dizendo que eu sou patriota, hein? Que eu estou de verde e amarelo. Na verdade, sequestro o hino do Brasil. Eu sou patriota, hein? Porque eu estou com o hino também na boca. E você passou a ser o meu inimigo, porque você está de vermelho. O patriota sou eu de verde e amarelo. Eu vou esmagar você. E eles se saem como heróis da pátria. Porque ele vestiu a cor do Brasil. Ele pegou o hino brasileiro. Quando não convoca o símbolo da ordem e progresso, que é o exército. O exército está do meu lado, porque eu estou vestido de verde e amarelo, você está de vermelho. Você está com a Nacional Socialista. Você está com a Marceleza na boca. Então você virou meu inimigo. Eu não vejo mais você brasileiro, porque você insiste em não colocar as cores que eu... Veja, Guilherme, esse grupo sequestrou. Onde é que está escrito que eles têm o direito de se arrogar em patriotas e eu não sou? Só porque eu divirjo de você? Só porque por acaso eu estou vestido de vermelho? Então, a rigor, assim, eu não vejo que a culpa é deles, do grupo que hoje está no poder e tem os seus asseclas incendiando. Né? A responsabilidade maior é de todos aqueles que não admitem isso e ficam em silêncio, na comodidade da social-democracia, entendeu? Max Weber, que é o pai da sociologia, né? O Fernando Henrique é o príncipe, dizem, né? Que ele é o príncipe. Max Weber é o pai da sociologia. Você que está nessa área, você sabe, né? O alemão. E ele cunhou uma expressão que é um mantra. Qual a expressão que ele cunhou? Se você se diz neutro, você já decidiu o lado que você está. Você está do lado do poderoso. Sim. Deu uma pequena... Aqui. Opa. Beleza. Então, assim, com tudo que você disse, então, professor, então a gente pode dizer que a Constituição nossa de 88 tem limites, né? Olha, Guilherme, novamente, né, é questão tudo de cultura, da forma que a sociedade vê esse livrinho, como diz o ex-ministro do Supremo, Carlos Aires Brito, né, chamando carinhosamente por questão de livrinho. É da forma que a sociedade vê. Qual é a forma que a sociedade brasileira vê esse livrinho? Né? Qual é a filosofia? Qual é a cultura? Qual é a forma de pensar quando vem a palavra Constituição? Você percebeu ou não? Uhum. Então nós estamos ainda muito atrás. Veja, já tivemos mais. Essa Constituição, 32 anos, uma nova geração que foi criada sob a égide dela, geração de juristas, né, os chamados operadores do direito, ela conseguiu uma façanha, colocar no centro das nossas vidas ela e a Corte Suprema. Ela, porque hoje qualquer pessoa comum fala, é um direito constitucional meu. Eu vou para a rua fazer manifestação porque é um direito constitucional meu. E colocou outra façanha de colocar a Corte Suprema. Hoje qualquer brasileiro sabe, é o Supremo Tribunal Federal. Qualquer brasileiro sabe. Qualquer brasileiro sabe o nome de algum ministro, sabe. Qualquer brasileiro vê na TV aquela puta, aquilo é fulano. Coisa que 20 anos atrás, isso era inconcebível. Sabia nem o que era o Tribunal Federal era um ilustre desconhecido. Sabe, antigamente dizia assim, um terceiro que estava entre os namorados, o fulano está segurando vela. Não era isso? Não era isso que chamava? Não era assim? Você está segurando vela ali para o casal. O Supremo, os juristas antigos diziam isso com relação ao Supremo, entendeu? Executivo, legislativo, os juristas falavam, o Supremo segura a vela. Entendeu? Você está ali, mas você não é nada. Você percebeu? Olha
A imagem que se tinha da Corte Suprema era seguradora de vela para legislativo e executivo, ilustre desconhecido, convidado de pedra, ou seja, não influi nem contribui. Percebe, não? E isso mudou em 20 anos. Há 20 anos, todo mundo olhava para a TV e sabia escalar a seleção brasileira. A seleção brasileira tem aquele. Hoje a gente olha para a TV e a gente não sabe quem é quem. Falando, quem é aquele cara? Eu vou falar, nem eu sei, nunca vi na vida, nem sei onde joga. No Brasil, no Corinthians, não sei, eu não sei de onde vê. E ele é jogador da seleção brasileira. É o Renatinho, o Ricardinho, o Beneditinho, ou nome bonito, mas Neymar, por exemplo, mais floreado. Eu não sei, cara. Aí olha para o Supremo, você discute isso. Um tempo atrás eu estava num bar tomando cerveja com uns conhecidos, amigos e tal, e eu me lembro, foi uns 3 anos atrás, mais ou menos, na véspera de um julgamento do habeas corpus do Lula. Antes do Lula ser preso, enfim, estava ali em 2018, antes das eleições. Eu me lembro perfeitamente. E na mesma semana ia jogar a seleção brasileira. Eu estou falando para vocês, eu cheguei lá para tomar uma cerveja, todo mundo estava falando do habeas corpus do Lula. Eu fiquei intrigado, falei, deve ser alguma pegadinha, não é possível. Falei, gente, por acaso a seleção brasileira vai jogar amanhã também. Ninguém queria saber da seleção brasileira, eu estou falando para vocês. Estava todo mundo discutindo, e gente simples, sobre o habeas corpus do ex-presidente no Supremo Tribunal Federal, que o Gilmar Mendes ia jogar assim, que o Toffoli é vendilhão do PT, que a Carmen Lúcia tem cara não sei do quê. Eles estavam conversando sobre a Corte Suprema. E isso é excepcional, nós crescemos muito nesses 20 anos. De algo que não existia para ninguém, passou a existir. E isso é maravilhoso. Seja para o bem, todo mundo criticar, fecha o Supremo. Se há 30 anos atrás falasse fecha o Supremo, o que é isso? Não ia perguntar para o outro, o que é? É secos e molhados? Entendeu? É alguma boate? O que é isso aí? Uma igreja? É uma igreja, uma ONG. Menino, você percebe? Hoje tem, da mesma forma que tem, né, os desvaridos que pregam o fechamento, aí tem outra parte da sociedade, no Facebook que você vê, que fica indignada. Falando, não, o Supremo é o garantidor da democracia. Então, houve uma revolução muito grande no Brasil, mas como toda revolução, ela é silenciosa. Nós mudamos os paradigmas. Entendeu? Saímos de um paradigma e viemos para outro. Graças ao quê? Agora entrando efetivamente na sua pergunta. Veja, uma Constituição por si só, ela não faz nada. Ela é um livro, é um objeto, um ser inanimado, entendeu? Não tem própria perna, não tem boca para se defender, para sustentar. Não tem. Karl Loewenstein, um jurista judeu-alemão, na década de 70, professor, né, direito constitucional, criou a expressão sentimento constitucional. Ela falou, para a Alemanha nunca mais voltar a Hitler, o alemão precisa ter sentimento constitucional. Konrad Hess, um outro alemão, professor da Faculdade de Friburgo, de Direito, ele criou a expressão vontade constitucional. Konrad Hess falou tudo, igualzinho também um jurista espanhol, Pablo Luca Verdú, vontade, sentimento constitucional. Em que sentido? O Konrad Hess dizia assim, veja, todo homem é inclinado para exercer o poder. Todo homem é inclinado para exercer o poder. É só dar o poder para você. Entendeu? Você pode virar um déspota. Eu só vou saber quando você tiver o poder na mão. O André pode virar um assassino em série, gostar de matar pessoas mesmo, não se condoer com a morte. Eu só vou saber o que o André é na hora que ele tiver com o poder na mão. Né? Abraham Lincoln já dizia isso. Quer conhecer o caráter de um homem? Entrega o poder a ele. Então, a Constituição ela tem pouca culpa nesse particular, porque ela está ali parada, coitada. Então, o Konrad Hess dizia assim, vontade de Constituição nós temos que ter, nós não temos, isso não está introjetado na gente. E por que não está introjetado? Porque o que foi introjetado em nós é a vontade do poder, entendeu? Vontade do poder. Foi só a Constituição dar poder para o Ministério Público, aí, pronto.
Você percebeu? É só dar poder para alguém. Isso a pessoa vai exercer, porque já está no sangue dela. Nós precisamos fazer tipo uma lavagem, tirar essa vontade ou diminuir a vontade de poder e colocar vontade de constituição. Aí sim, aí você vai gerar sentimento constitucional. Aí você vai olhar para esse livrinho de uma outra forma. Você vai dizendo, eu tenho que respeitar isso. E eu vou exigir que respeitem, porque a minha única garantia, o último dique, antes de a gente chegar no totalitarismo, se esse dique romper, a gente chega no totalitarismo, que é a Constituição. Não é a Corte Suprema que vai evitar. Não é a Corte Suprema. Né? No início do governo Floriano, 100 anos atrás, né, Floriano, irritado com a Corte Suprema, que os juízes da Corte Suprema no Brasil estavam dando habeas corpus, o Floriano mandou um recado lá para os juízes. O recado dele foi o seguinte: eu quero ver quem vai dar habeas corpus para vocês quando eu mandar prender vocês. Você percebeu? Na época do governo Vargas, irritado com a coisa, isso porque o Vargas já exercia poderes totalitários. Para diminuir a Corte Suprema, ele disse assim, foi o que o filho do Bolsonaro falou, né? Para fechar a Corte Suprema, querido, ele não inventou nada, porque não tem capacidade intelectual para inventar nada. Então, pai e filho, não tem nada. Pega lá um jipinho com um cabo e 2 soldados, isso aí já é de antigo. Um jipe, um cabo e 2 soldados, fecha. Aí o presidente da Corte Suprema da época no Brasil ligou para o presidente e falou, não precisa nem mandar. O senhor manda, eu fecho e levo a chave para o senhor. Sim. Então não é a Corte Suprema que vai evitar. Somos nós, a sociedade, que criar uma vontade de constituição, sentimento. Por que a Alemanha é o que é hoje, passados 70 anos do que aconteceu? Porque a nova geração de alemães foram criados com sentimento constitucional. Simples. Professor Edson, e a dita, né, considerada aí sociedade civil organizada, ela pode propor uma constituição por conta própria? Bom, a criação burguesa, chamada sociedade civil organizada, eu acho ótima essa expressão. É verdade, sempre quando eu leio em algum lugar, ou escuto, ou me vem na cabeça, né? Assim, ou se eu estou mal-humorado, André, é verdade, deixa eu começar a rir de alguma coisa para melhorar o meu humor, né? Tal como o Lula há 30 anos atrás, hoje eu não estou bom, lembra? A camisinha que o Lula usava, hoje eu não estou bom. Então tem dia que a gente acorda assim, né? Hoje eu não estou bom. Né? Aí eu lembro assim, de alguma coisa, não é assim que funciona na nossa cabeça? Uhum. Me fazer rir. E sempre, cara, quando eu escuto sociedade civil organizada, eu melhoro o meu humor. Eu dou risada. Entendeu? É verdade, assim, dou risada. Eu acho ótimo a invenção da burguesia, né? Sociedade civil. Eu não sei até hoje o que significa isso, você percebe? De repente o Guilherme, que né, é mais nessa área, você de repente pode explicar, a gente pode inverter a live qualquer dia, pedir para você explicar, assim, definir assim, tal, esse negócio. É coisa de social-democracia, entendeu? Sociedade civil organizada se limita à classe média. Sociedade civil organizada para a social-democracia, aliás, a social-democracia sempre viu só a classe média. Rico fica aí, não vou mexer com santo, até porque você que me criou, né? Os ricos que criaram a classe média, né? Os ricos estavam diretamente com os pobres ali. Então, tal qual Hitler, que criou a SS, né? A SS era a polícia de proteção de Hitler, né? Salvo engano, da minha parte, SS em alemão quer dizer escudo de proteção. A SS existia para proteger o Hitler, não tem nada a ver com o exército. O exército era para proteger a Alemanha. São coisas totalmente diferentes. Então, os ricos, os detentores do poder efetivo, que são eles cansaram, chegaram uma hora e falaram, eu estou aqui direto com os pobres, por isso eu vou criar uma classe, por isso, classe média. E vocês serão a minha SS. Vocês não vão deixar as reclamações dos pobres chegarem aqui também. E os ricos então deram para a classe média as universidades públicas no Brasil. Seus filhos vão estudar lá. A USP nasceu com essa concepção. A aristocracia, a família mesquita do Estadão, não é isso? A aristocracia criou a universidade pública, não para todo mundo estudar lá, não.
Criou uma classe nova, né, que os filhos dos então pobres, puxa-saco dos ricos, entraram para lá, bem como os filhos dos fazendeiros, porque a USP sempre foi dominada por filhos de fazendeiro, entraram lá e geraram, depois de 20 anos, uma outra classe, entendeu? Criaram advogados, dentistas, médicos, então, e vocês estão ao meu serviço. Eu vou contratar vocês. Eu vi contrato advogado, médico, dentista. Percebe ou não? Vocês estão ao meu serviço. Vocês sempre vão dizer amém, porque eu criei vocês. Vocês têm uma vida diferente dos pobres. E os seus filhos idem. Só que vocês devem satisfação para mim. E vocês é o meu escudo de proteção aqui com relação aos pobres. Então, essa é a tônica da social-democracia. Então, essa que você fala, sociedade civil organizada, se limita a isso, a classe média, entendeu? Sociedade civil organizada não é a sociedade inteira. No Brasil, 80% das pessoas, tá aí, a pandemia mostrou, 65 milhões de pessoas estavam, ou é R$600, ou é só por Deus. 65 milhões, tem meia dúzia de pilantras, eu acho que tem ali. 65 milhões de pessoas não tinham onde cair mortas. Você vai dizer para mim que esses aí que estão na fila da Caixa Econômica Federal para receber R$600, eles se consideram sociedade civil organizada? Isso não existe. Isso é para nós, classe média, que é o ESS dos ricos. Então, na hora que a gente receber a ordem, faça uma outra Constituição, a sociedade civil organizada fará. E vai colocar lá de cara, chapado já na nova Constituição, como está nessa. É garantido o direito de propriedade. Isso quer dizer o seguinte, o que é do rico é do rico, o que é do pobre é do pobre. Perfeitamente. Gui, mais alguma colocação? Estamos chegando já próximos ao final da nossa live, né? Eu tenho. Opa. Bem breve. Você enxerga alguma luz do fim do túnel disso tudo? Alguma esperança de mudança? Guilherme, não querendo ser pessimista, né? Porque no plano existencial, né? Sartre, né? No plano existencial, né? Eu me considero um cara muito feliz. Mas eu tenho um péssimo hábito de olhar não para a sociedade civil organizada, para os desvalidos, para os pobres. Eu tenho esse péssimo hábito. Então, assim, não querendo ser pessimista com você, eu não estou enxergando nem um túnel, quanto mais a luz do túnel. Você percebeu? Você enxergar a famosa luz do final do túnel, você tem que ver o túnel. Eu não vejo túnel. Eu não vejo túnel. Então, eu estou pior do que você estava imaginando. Eu estou pior do que você está imaginando. Entendi. Então, aí você replica. Qual é a forma de ver o túnel, Edson? Aí eu te respondo. A forma de ver o túnel é nós continuarmos, porque tem, sim, a meia dúzia como é que é? Um pássarozinho que não faz verão, isso é mentira, pássaro faz verão, sim. Tem, sim, um beija-flor que pega a aguinha ali na floresta, na lagoa, e vai jogar ali a floresta pegando fogo, todos os animais dando risada. Você fala, é ridículo o que você está fazendo. Você não vai apagar esse fogo. O beija-flor falou, pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Então, eu prefiro ser do lado do pássaro sozinho, que vai fazer o verão, que o beija-flor vai ganhar mentes e corações, para que a gente possa implantar uma outra ordem, viu, André? Não se trata de implantar uma outra Constituição que será capitalista, uma outra Constituição que vai dizer a propriedade é inviolável, é sacrossanta. A mesma forma de pensar, em que uma pessoa tem duas casas e um mora na rua morrendo de fome, de frio, e ninguém entra lá naquela segunda casa que está fechada, é propriedade privada, é minha, se entrar eu chamo a polícia. É essa ordem, não adianta fazer uma Constituição e manter essa ordem que um ser humano morre de fome e não pode entrar em algum lugar e comer, se você entrar aqui você vai ser preso, porque está previsto um Código Penal, que é estelionato, você sabia? Quem come em restaurante sai sem pagar incorre em crime de estelionato. A pena é mais pesada de quem rouba dinheiro público. Então não adianta colocar uma outra Constituição com a mesma ordem, você percebe? Não adianta. Nós temos que colocar uma outra Constituição com outra ordem, com uma outra cultura.
com uma outra forma de direito, né, no sentido de dar a cada um o que é seu, por justiça. E uma outra ideia de justiça, em que não se pode admitir o ser humano morrer de fome e de sede, de não ter onde cair morto. Então não adianta trocar a Constituição, ela será mais capitalista ainda. Mais capitalista ainda. É necessário primeiro fazer a revolução, para depois, aí sim, implantar na Constituição essa nova filosofia, qual efetivamente nenhum ser humano pode passar fome, frio, sede, não pode. Ninguém. Mas não tem dinheiro para todo mundo? Tem, porque enquanto existir rico, tem dinheiro. Essa coisa da social-democracia, André, bateram na nossa cabeça, todo mundo acredita. Qual? E o PT fez a mesma coisa, porque o PT é social-democracia, o PT nunca foi de esquerda. Depois que ganhou as eleições, não. Vamos acabar com a miséria, tem como acabar com a miséria. Não tem como acabar com a miséria. A única forma de acabar com a miséria é você acabar com a riqueza. Não adianta você manter o rico lá e achar que vai tirar. Não vai tirar, não vai tirar. Você quer acabar com a miséria, PT? Quero. Você é de esquerda mesmo, PT? Sou. Então você acaba com a riqueza. Você cobra IPVA dos ricos. IPVA, rico não paga no seu avião, na sua lancha, no seu helicóptero IPVA. E você paga no seu carrinho, na sua moto IPVA. Rico não paga. Rico não paga proporcionalmente, mas está muito longe. Nós pagamos IPTU no nosso apartamento, na nossa casa. Rico tem hectares de terras, e somente rico que tem hectares de terra, não paga absolutamente nada de imposto, tal qual a gente paga o mesmo imposto para ter um pedaço físico de terra, 250 metros de um lotinho para você construir sua casa, você vai pagar IPTU aqui, R$600 por ano. Rico tem milhares de hectares, paga centavos. E isso, veja, eu não estou falando de um país, eu não estou falando de, não, esse país está depois da Nova Zelândia, quase perto de Marte esse país. Eu estou falando do nosso país. Rico não paga imposto, rico morre, paga 4% no inventário, tal qual você tem um barraquinho na favela, você paga 4%. Rico não paga imposto sobre os dividendos do que ele ganha na bolsa, no diabo, das aplicações, nas compras dos títulos de governo. Não paga. E você paga 27,5%. A social-democracia, entendeu? A sociedade civil organizada leva no lombo essas coisas. Mas a sociedade civil organizada não vai se revoltar contra o seu criador. Não vai. Ele arranca a universidade pública. Seu filho não estuda mais lá, ô trouxa. Eu vou arrancar um Unimed seu, agora você é azar seu. Não vai se revoltar. Não adianta esperar pela sociedade civil organizada. Ela não vai se revoltar contra o seu criador. Vai continuar pagando. E a classe média que morre em financiamento bancário, tem o carro e a casa tudo financiada. Tanto é que quando o gerente está desempregado, ele se suicida porque ele não vê saída. Ele não vê saída. No mínimo é uma depressão. Porque ele está devendo para o rico, está devendo para o banqueiro. E ele paga o IPVA. E aí ele olha para cima, ele não quer ver que o rico não paga nada. Então é essa ordem que eu, digamos assim, que eu defendo. Perfeitamente. Bom, professor Edson, Guilherme, vamos chegando aí ao encerramento, né, dessa nossa transmissão, dessa nossa entrevista. Agradecer aí ao professor Edson pelas palavras, pelos esclarecimentos, muito enriquecedora essa discussão, esse debate, e abro aí para o Gui também fazer as suas colocações. Sim, agradecer, foi uma conversa de suma importância, um debate bem rico, e espero que, de qualquer maneira, fazendo esse trabalho de formiguinha, contribua para alguma coisa. Eu que agradeço pela oportunidade, né? Eu que agradeço. Jesus pregava no deserto, né? Na verdade ou não? Jesus pregava no deserto. E veja, e deu o que deu a pregação dele. Olha aí, bilhões de pessoas, né, hoje conhecem Jesus. Então eu acho que desistir jamais. Obrigado a todos. Uma ótima sexta-feira. Obrigado. Obrigado. Encerrando então a nossa
transmissão.